Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 481. Perda do Paraíso, capítulo 12, a Gênese. Então, nós nos encontramos na questão de número 23, onde Kardec assim nos esclarece. Entretanto, o que constitui para a teologia um beco sem saída, o Espiritismo o explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências. Lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tivessem vivido e tudo logo se justifica. Deus não lhes fala como a criatura, ou melhor, como a criança, mas como a seres em estado de o compreenderem e que o compreendem. Prova evidente de que ambos trazem aquisições anteriormente realizadas. Admitamos, ao demais, que hajam vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substitua o do corpo, que por se haverem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobediência, tenham sido afastados de lá e exilados por punição para a terra, onde o homem, pela natureza do globo, é constrangido a um trabalho corporal e reconheceremos que a Deus assistia, razão para lhes dizer: no mundo onde daqui em diante ides viver, cultivareis a terra, e dela tirareis o alimento com o suor da vossa fronte. E a mulher parirás com dor, porque tal é a condição desse mundo. Capítulo 11, a questão de número 31 e seguinte. É óbvio, existe muitos erros de interpretação, principalmente nas traduções, ainda mais se tratando daquela época. Pois nós sabemos, através da Gênese, que a raça adâmica era constituída de seres mais elevados que todos nós. Nós sabemos, através da doutrina dos espíritos também, que a raça adâmica, eles não foram os primeiros
aqui na Terra a existirem. Que quando eles aqui chegaram, obviamente, a Terra já estava povoada. Outras raças aqui já se encontravam. Mas como nós entendemos pela perda do paraíso, como da seguinte forma, tratando a respeito da perda do paraíso. Esse paraíso não deixa de ser também um termo mitológico, é uma alegoria, uma fantasia, porque nós sabemos que paraíso não existe. Como nós sabemos que não existe nem o céu, como nós sabemos que não existe o inferno, existe sim no coração dos seres aqueles que fizeram por merecer a paz de espírito, e no coração daqueles que não fizeram por merecer a paz de espírito. Então, o inferno é a não paz de espírito. O inferno é não a paz do dever cumprido. Cumpra com os deveres para você ver. Haja de acordo com os desígnios de Deus. Que é natural que mesmo que você em meio à tempestade, você vai conseguir superar todos os percalços. De forma que Moisés, como nós já dissemos, na época dele, as coisas eram mais difíceis em todos os sentidos. Os sistemas dirigidos por seres mais ignorantes que no ano de 2023. Crenças religiosas muito mais primitivas que as que vemos hoje em dia. E é óbvio que Moisés, como o líder, né? O líder maior dos hebreus, precisou, de certa forma, escrever algo para que, de certa forma, não vou dizer amedrontassem o povo da época, mas que esse algo pudesse mostrar àquele povo porque ali eles se encontravam degredados de outros orbes e
tudo que teria que ser feito para se libertar deste mundo de provas e expiações, de ação e reação. Porque na condição de degredados, né? Na condição de degredos, degradados, é preciso entender que esses seres, uns por mais evoluído que fossem, outros menos evoluído que fossem, todos denegriram os desígnios de Deus no orbe onde residiam antes de ter sido mandados aqui para a Terra. Então, Moisés, ao escrever a Gênese, nada mais, nada menos, ele se utilizou, se assim posso dizer, de parábolas na condição de códigos, já que ele não podia falar àqueles abertamente, que eles não entenderiam. E hoje, apenas só a doutrina dos espíritos, só quem detém o conhecimento da doutrina dos espíritos com muita seriedade consegue entender os 6 dias da criação divina. Consegue entender a perda do paraíso mitológico. Porque, como já dissemos, esses termos, eles são simbólicos, são mitológicos, são alegóricos, fantasias, porque eles não existem. Mas aqui na Terra é preciso se utilizar de algo para que, de certa forma, tenhamos uma referência a respeito do momento, da passagem e de tudo aquilo que nós sabemos existente e não existente. Se nós pararmos para analisar Adão, a raça adâmica, mas essa interpretação que existe, Adão foi o líder da raça adâmica, mas por certos motivos foi preciso que Moisés escrevesse desta forma
parecendo mitologia, alegoria. Mas se nós pararmos para analisar, de alegoria, dentro das nossas análises, não existe nada. De mitologia, não existe nada. Porque se nós pararmos para analisar, Adão, ou melhor, essa história que trata a Gênese mosaica a respeito de Adão, Eva, a serpente, o fruto, Abel, Caim, Sete. Podemos dizer com todo respeito que é atualíssimo. É uma história muito atual. Só que dita de uma forma como uma parábola, onde temos que, através do conhecimento, separar o joio do trigo, buscando entender os símbolos, como a raça egípcia tinham lá também os teus símbolos, quando naqueles monumentos, através dos hieróglifos, eles escreviam textos e mais textos, usando imagens da atualidade da época, imagens de fisionomias de animais, de serpentes, triplicando as imagens, tudo símbolo. Os hieróglifos são todos símbolos. Existe ali vamos dizer, uma geografia, sim, mas de acordo com o nível evolutivo de cada qual, que para decifrar, é preciso estar compenetrado. Então, se nós buscarmos hoje, me desculpe, se nós buscarmos hoje, nós encontramos Adão na atualidade. Se nós buscarmos hoje, nós encontramos Eva no nosso meio. Se nós pararmos para refletir, nós encontramos no nosso meio a serpente. Se nós pararmos para refletir, nós encontramos no nosso meio Abel, Caim. Se nós pararmos para analisar, nós encontramos o Deus
sanguinário daquela época, porque narrado dessa forma a Gênese de Moisés, a mosaica, aquele Deus era um Deus sanguinário, era o Deus dos exércitos, Deus das guerras, é o Deus que exigia ser amado. Ele exigia. Se você não o amasse, ele te puniria. Se você não o satisfazesse, ele te jogaria, ou melhor, te amedrontaria com o inferno, com o purgatório. E isso aproveitou as crenças primitivas. Desde aquela época, as crenças primitivas, elas atuavam, e elas atuaram e estão atuando até hoje, fazendo com que prevaleça aquele sentimento onde aquele Deus sanguinário ainda continua amedrontando uma boa parte da humanidade. Por isso que uma boa parte da humanidade vive subjugada a esse Deus sanguinário. Porque nós vemos hoje em dia Adão, Eva, nós vemos a serpente, Abel e Caim, a traição, as mortes, naquela época, o símbolo da morte física, o símbolo da adoração, o símbolo, vamos dizer assim, do expulso, do degredo, o símbolo do expulso do meio da sociedade que se encontra. Nós vemos a serpente na atualidade, através da promiscuidade, da sexolatria, da toxicomania. Nós vemos muito a serpente agindo. A serpente age muito em meio à humanidade, tentando desvirtuá-la de toda forma. Eva e Adão, aqueles dois que, de certa forma, são símbolos tanto da responsabilidade quanto da irresponsabilidade, através da porta larga e da porta estreita, símbolos da fraqueza humana, símbolos dos desejos. Moisés
aliás, Adão e Eva, símbolo das fantasias, das ilusões, dos desejos, das cobiças. Degradados para a terra, a raça adâmica. Escreve Moisés a Gênese, que significa nada mais que parábola, onde ninguém até hoje conseguiu decifrar a Gênese mosaica, porque ainda não recorreram à doutrina dos espíritos e ainda não compenetraram ao espiritismo com seriedade. Porque aqueles que se compenetram, pode ter certeza de que conseguem separar o joio do trigo. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo nesse assunto.